Olá, turma, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Agora iremos dar início a mais uma aula de ciências, né? No estudo de hoje, iremos abordar a temática biodiversidade e sustentabilidade, que se encontra na página 164. Será um estudo da página 164 a 171. Biodiversidade e sustentabilidade. Biodiversidade, conjunto de seres vivos, de todos os seres vivos existentes na biosfera, né? Na diversidade. Gente, a nossa aula de hoje temos como objetivo justificar a importância, né, das unidades de conservação para a manutenção da biodiversidade, né? A importância de conservar, né, a natureza, né, a floresta. Também reconhecer que a proteção da biodiversidade pode ser feita por meio da conservação e da preservação, né? Conhecer os diferentes tipos de unidades, compreender a diferença entre a conservação e conservar e preservar o ambiente, né? Conhecer os diferentes tipos de unidade de conservação, relacionar ações humanas, tá? Que podem contribuir para a perda da biodiversidade, como por exemplo a poluição, né? A degradação de forma ilegal da natureza, ações, reconhecer o que é desenvolvimento sustentável e quais são os pilares da sustentabilidade. Identificar ações antrópicas que causam degradação do ambiente e reconhecer ações sustentáveis para mitigar esses problemas em escala coletiva, social, governamental e individual. Ou seja, gente, quais são as principais ações do homem que contribuem, né, que atingindo a biodiversidade, né, que atingem de forma negativa? São a degradação, né, do meio ambiente de forma ilegal, são a poluição, entre outros. Mas sabemos também que é impossível o ser humano não utilizar os recursos, né, do meio ambiente, mas que seja para sustentabilidade, ou seja, para coisas de grande importância, né, e para garantir, né, a vida do ser humano também, as melhores, né? Então, até que seja para esses motivos, sim, é necessário, né, a utilização desses recursos naturais, né, da Amazônia, né, da floresta, ou seja, da natureza, porém de forma legal e mantendo todos os cuidados, né? No mais, temos que preservar a natureza, temos que fazer o máximo possível para não poluir, né, o meio ambiente. E conservar e preservar são, mesmo que seja de mesmos sinônimos, mas eles têm funções diferentes. Vamos lá, a preservação. Gente, eu quero que vocês coloquem na página 167, tá, do livro de vocês agora. Preservação ou conservação. Preservação da biodiversidade refere-se à proteção integral de um recurso natural ou de um ecossistema. O objetivo é manter os ecossistemas livres de alterações causadas pelos seres humanos. A conservação da biodiversidade refere-se ao uso consciente, né, dos recursos naturais de forma planejada e sustentável, com o objetivo de garantir que esses recursos estejam disponíveis para futuras gerações. Então, gente, está aí a diferença entre preservação e conservação, né? Que seja de forma planejada e sustentável, né?
o uso desses recursos naturais, né, garantindo, né, que estejam disponíveis para futuras gerações. Temos proteção integral, unidades de uso sustentável, na página 169, né? Na página 170, florestas nacionais. Gente, logo em seguida, eu irei passar para vocês esse vídeo, né? Um vídeo aula sobre a preservação, né, da biodiversidade. Diversas ações dos seres humanos impactam negativamente o ambiente e os seres vivos. Vejam no infográfico a seguir dados sobre algumas delas, né, na página 164. Resíduos sólidos em toneladas por ano, lixão, aterro sanitário, né, aterro controlado, tudo isso são problemas, né, que afetam diretamente a biodiversidade. Tratamento de esgoto. 45% do esgoto do Brasil é tratado antes de retornar ao ambiente. 55% do esgoto do Brasil retorna ao ambiente sem tratamento algum. Então, gente, são fatores, né, que atingem a biodiversidade. O desmatamento, né? Os infográfico busca chamar aterro sanitário. Espécie de depósito no qual são descartados resíduos sólidos, prioritariamente materiais não recicláveis, né? Devem estar fora de áreas de influências direta em manancial de abastecimento público, distante 200 metros de rios nascentes e demais corpos hídricos, a 1.500 metros de núcleos populacionais, de 300 metros de resistências isoladas. Além disso, precisam de sistema de impermeabilização, cobertura diária dos resíduos, proteção de vida útil superior a 15 anos, sistema de monitoramento de águas subterrâneas, do tamanho do empreendimento e tratamento de chorume. No Brasil, é o sistema mais adequado, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. E o aterro controlado, local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de controle, mas ainda assim contra as normas ambientais brasileiras. Geralmente tem o mínimo de gestão ambiental, como isolamento, acesso restrito, cobertura dos resíduos com terra e controle de entrada de resíduo, mas não atendem às recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o lixão, vazadouro a céu aberto, com controle ambiental e nenhum tratamento ao lixo, onde pessoas têm livre acesso para mexer nos resíduos e até montar moradias em cima deles. É ambiental e socialmente a pior situação encontrada no estado quando se fala de lixo. Então, gente, vimos aí alguns aspectos, né? Pontos que de formas ilegais que têm afetado bastante a nossa biodiversidade. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. O termo biodiversidade pode referir-se ao conjunto de seres vivos existentes num planeta como um todo ou um conjunto de seres vivos de determinado ambiente. Esse conceito considera a diversidade de organismos, incluindo a variabilidade genética,
as diferentes relações entre eles e como o ambiente onde vivem. Quando falamos em biodiversidade de um ecossistema, estamos falando então da variabilidade existente entre os seres vivos desse ecossistema, tanto entre indivíduos da mesma espécie, como entre seres de espécies diferentes, e também das relações ecológicas entre eles e entre o ecossistema. As imagens retratadas representam o ecossistema brasileiro, que abrigam muitas espécies de planetas animais, além de outros organismos, como fungos e seres microscópicos. A riqueza de biodiversidade corresponde à grande diversidade de países naturais, como praias, cocheiras, florestas, rios, lagos, cavernas, montanhas. E esses fatores, associados à grande diversidade cultural brasileira, como artesanato, comidas, músicas e festivais típicos de cada região, fazem de nosso país, é um dos países mais visitados por turistas do mundo. Gente, então temos uma imagem, na página 166, de algumas espécies animais, e uma imagem de biodiversidade com algumas espécies também na página 167, onde temos a diferença entre preservação e conservação, como eu havia falado para vocês. Agora eu irei passar para vocês um vídeo, para melhor compreensão do assunto. Em seguida, irei definir para vocês quantas questões vocês irão fazer para a atividade e também falar a página onde se encontra a nossa atividade de hoje, tá ok? Bem, seja bem-vindo, bem-vinda à TV Poliedro. Você já parou para pensar quantas espécies de seres vivos existem no planeta? São muitas. As estimativas elas não são muito precisas, mas existem alguns números que estimam em até 10 milhões de espécies diferentes. Todas elas são importantes. Por gentileza, não pergunte a um professor de biologia para que serve uma espécie. Nós aqui na biologia queremos preservar todas, e muitas vezes a atividade humana pode ameaçar uma espécie de extinção. Vamos conversar um pouquinho a respeito da preservação da biodiversidade? Quais são as atividades humanas que podem interferir, afetar a biodiversidade que nós conhecemos? Poluição, despejo de esgoto em rios, lagos e mares seria um grande exemplo. Essa alteração ambiental pode fazer com que a população de uma determinada espécie entre em declínio e muitas vezes desapareça de uma determinada região. O desmatamento afeta profundamente os hábitats dessas espécies. Sem dúvida nenhuma, a fragmentação dos hábitats, a destruição dos hábitats é o principal fator de declínio da biodiversidade atualmente. Porém, existe uma ação humana que está, sem dúvida alguma, entre as principais causas de perda de biodiversidade: a introdução de espécies exóticas. É claro que você tem que saber em que consiste uma espécie exótica. É aquela que está em um local do qual ela não é originária. Ela foi levada a essa região. Aí o que pode acontecer? Uma espécie exótica, ela pode se transformar em uma espécie invasora. Muitas vezes, num novo ambiente, essa espécie não encontra predadores naturais. Muitas vezes, essa espécie não está envolvida em nenhuma relação de competição, ou seja, ela tem um novo ambiente, com muito espaço, com muita água, com muita comida, todo disponível só para ela. Aí a população dessa espécie começa a aumentar. E esse aumento de população começa a afetar as espécies que são características daquela região. Existem muitos casos de espécies exóticas que se tornam pragas agrícolas, que invadem áreas de preservação,
É claro que muitas vezes esse trânsito de espécies serve para satisfazer algumas das nossas necessidades. Um grande exemplo é o eucalipto, muito cultivado aqui no Brasil, utilizado para extração de madeira, utilizado para produção de óleo de eucalipto. No entanto, a produção de eucalipto visando fins comerciais, ela deve ser muito bem regulada, muito bem controlada, porque se essa população começar a se espalhar nos ambientes naturais, pode evidentemente afetar as espécies nativas aqui do Brasil. Um outro exemplo é o caramujo africano. O caramujo africano foi trazido ao Brasil para fins culinários, mas não deu certo. As matrizes foram soltas na natureza e hoje nós encontramos registros de caramujo africano em basicamente todos os estados do Brasil. Muitas vezes esses caramujos afetam até mesmo a agricultura. Era isso que eu queria conversar um pouco com você sobre perda de biodiversidade e chamar a sua atenção. Todas as formas de vida são importantes, portanto, é nosso dever respeitá-las e preservá-las. Um forte abraço da TV Poliedro, eu te vejo na próxima aula. Então, gente, é isso, né? O conteúdo que eu queria passar para vocês, né? Sobre alguns pontos, alguns problemas, né? Da perda da biodiversidade. Como ele citou, né? Só para reforçar, um dos principais problemas são sobre animais exóticos, né? Seres exóticos que são tirados de suas áreas naturais, onde vivem, né? E são levados para outras áreas, onde irá ter consequências, né? Irá procriar, né? Ter mais espécies da mesma forma, né? E aos poucos as espécies daquele local, daquele ambiente, irá ser afetada. Gente, então agora iremos para a nossa atividade, né? Já digo para vocês qual é a atividade que vocês irão fazer hoje, tá? Abraço, e qualquer dúvida podem me perguntar no privado.